Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, uma introdução a um curso sobre liderança, só que com exemplos bíblicos. Isso aí, figuras bem conhecidas, né? Exato, e o nosso objetivo é tentar extrair dali, sabe, os princípios, as qualidades que essas histórias antigas sugerem para uma liderança eficaz. E logo de cara, o material traz uma ideia que eu achei bem legal, que o sucesso não é só o que a gente faz, mas principalmente como a gente faz. Faz sentido. A forma impacta muito, né? Totalmente. E isso conecta direto com a autoridade do líder. O texto fala muito de comunicação, olho no olho, sabe? Interesse genuíno pelas pessoas. Sim, essa busca em textos antigos é fascinante. A ideia é ver se esses arquétipos, essas histórias milenares, ainda têm algo a dizer pra gente hoje, né? Para os nossos desafios de liderança atuais. Princípios talvez atemporais, como você disse. Exatamente. Ver o que permanece relevante. Bom, então vamos lá. O primeiro nome que o material joga na roda é Jacó. Uma figura, olha, bem complexa. Bastante. Com uma trajetória assim cheia de altos e baixos. Pois é, o material descreve os erros dele, né? Enganou o pai, Isaac, para pegar a bênção do irmão Esaú. Teve que fugir. Isso, fugiu, aí teve problema com o tio Labão também, uma confusão atrás da outra. Mas, apesar disso tudo, ele passa por uma transformação, uau, marcante, que culmina na mudança do nome para Israel, o patriarca de uma nação inteira. Uma virada e tanto. E o ponto central que o texto puxa é esse: o potencial para liderar pode ser despertado. No caso, pela ação divina, segundo o texto, claro. Mas, independente do histórico da pessoa, tem até uma citação direta. Todos podem ser chamados por Deus para serem líderes independente do seu histórico. O que me chama a atenção aí é essa ênfase na possibilidade de mudança radical, sabe? A ideia de que uma vocação, um chamado, pode redefinir a pessoa. É forte isso. Sugere que o passado, mesmo problemático, não sela o futuro da liderança. É, como uma chance de recomeçar focando no potencial, né? Exato. Não que ignore os erros, mas os coloca numa perspectiva de superação, talvez. Faz sentido. Aí, seguindo essa linha, vem outro exemplo de peso. José, Ah, a história de José é incrível. Parece filme mesmo. não é? Jovem sonhador, aí atraído pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito. Passa por cada situação. Acusação injusta, prisão. Mas no fim, ele sobe, né? Vira governador, o segundo no comando do Egito. Impressionante. E aqui, o foco da lição que o material tira muda um pouco. Vai para o caráter. Ah, o caráter. Essencial. O texto bate muito nessa tecla. Um dos principais quesitos de uma liderança verdadeira é caráter. Com certeza. Continua, as pessoas precisam confiar em você, por quem você é, pelo que você demonstra, pelas atitudes que você tem. Ou seja, a confiança nasce do caráter íntegro. E é interessante como a análise ali conecta as dificuldades extremas do José, justamente com a formação desse caráter. Como assim? Tipo, a traição, a escravidão, a prisão, essas coisas horríveis não destruíram o potencial dele. O texto fala o que Deus depositou dentro de nós. Entendi. A interpretação é que foi a fidelidade dele durante as provações que fez o potencial florescer. Sabe aquela ideia de que a semente vai germinar? Mesmo num solo ruim, né? Exatamente. É como se dissesse, o ambiente não determina tudo. Se você se mantém fiel à sua visão, ao seu propósito, o caráter é provado ali, na dificuldade. Nossa, profundo isso. E o material continua, né? Dá uma passada rápida por outros líderes. Sim, menciona vários. Temos Moisés, claro, a libertação do povo do Egito, e olha que ele também tinha um passado, né? Fugitivo, tinha cometido um homicídio, embora arrependido. Verdade. Josué vem como símbolo de fé, de fidelidade na liderança, conduzindo o povo na conquista. Davi, nosso exemplo de paciência, ungido rei, mas espera uns 14 anos, muitos como fugitivo de Saul. É muito tempo esperando, né? Demais. Salomão, filho dele, lembrado pela sabedoria, que trouxe paz, prosperidade. E tem Débora também, uma figura feminina forte,
O material destaca ela. Sim, juíza, profetiza, liderou e inspirou Israel na batalha, e o texto usa Débora para falar de coragem na liderança. Uhum. Tem uma situação sobre ela. O líder não pode ser alguém medroso. Tem que ter coragem, encorajar para grandes feitos. Essa coragem é fundamental. E não só física, né? Mas a coragem de ter uma visão ampla. Exato. E isso conecta com outra frase de impacto do material ligada à coragem. O mundo não precisa de mais pessoas que pensem pequeno. Essa frase é potente. Não é ignorar os problemas, os gigantes, as montanhas, como o texto fala. Certo. Mas é ter uma perspectiva que vai além. É confiar em algo maior, acreditar no impossível e, o principal, conseguir inspirar os outros a agir com essa mesma fé, essa convicção. É tirar o grupo do conformismo. Faz todo sentido. O material ainda menciona rapidinho a liderança de Jesus, fala de uma unção transformadora e libertadora. É, um termo bem específico, né? Sugere uma capacitação divina com o poder de mudar vidas. Sim, daria outra conversa inteira só sobre isso, mas fica o registro do exemplo. Agora, mudando um pouco o foco, para a dinâmica da autoridade, da estrutura, como o texto apresenta. Certo. O líder, nessa visão, é alguém direcionado por Deus e, por isso, precisa honrar essa fonte de autoridade. Mas não só. O que mais? Ele também tem que honrar a autoridade que talvez foi delegada a ele por outros líderes e, muito importante, respeitar quem está acima dele na liderança. Ah, a questão da hierarquia. Exato. Tem uma frase que resume: se nós honramos a autoridade de Deus em nossa vida, outros vão honrar a autoridade de Deus em nós. Tipo uma via de mão dupla no respeito. Isso leva direto para a importância da estrutura, né? Seja espiritual, como no texto, ou em qualquer organização hoje. O material usa aquele exemplo clássico de Moisés ouvindo o sogro, Jetro, que nem era do mesmo povo. Interessante isso. Verdade. Jetro aconselha delegar. Aí Moisés monta aquela estrutura. Líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Está lá em Êxodo 18. Sim, lembro dessa passagem. A lição de tiram é: respeitar essa estrutura é vital para a ordem, para a eficiência e para não esgotar o líder principal. Delegação eficaz com hierarquia clara é chave. E o contrário disso? A quebra da unidade, o desrespeito pela liderança. O texto alerta que é um perigo. Leva à divisão. Ah, sim, a divisão enfraquece tudo. O texto é direto. Seguir a visão dada ao líder principal é essencial para manter o grupo coeso. Tentar impor outra visão, mesmo com boa intenção, gera conflito, fragmenta, usa aquele princípio universal. Toda casa dividida contra si não se mantém. E o exemplo da igreja primitiva que o material cita ilustra o oposto. O poder da unidade. Como assim? O crescimento deles, o impacto. O texto atribui ao fato de terem um só coração e uma só alma, né? Focados no mesmo propósito. Se a gente traz isso para o nosso dia a dia, para um time, uma empresa, a lição é clara. Uma equipe unida, alinhada na visão, nos valores, tem uma força incrível. A unidade de propósito é quase imbatível. Mas aí vem a pergunta prática, né? E quando o líder erra? Porque ninguém é perfeito. Boa pergunta. Líderes são humanos, afinal. O material aborda isso de um jeito bem pragmático. A orientação é: não fica procurando defeito no líder. Porque, como diz lá, aquele que procura acha. Perfeição não existe. E o que fazer, então? A sugestão é focar em fazer a sua parte. Obedecer, servir a liderança da melhor forma, como se estivesse servindo a Deus. É uma visão bem vertical da coisa. Entendi. Foco na tarefa e no respeito à posição. Isso. E tem uma ênfase forte na ideia de que a visão principal vem de Deus para o líder e que Deus mesmo protegeria esses líderes. Ah, menciona exemplos disso? Sim. Fala da intervenção divina contra quem se rebelou contra Moisés. Lembra de Datã e Abirão? Lideraram uma revolta. Lembro, sim. E até quando Arão e Miriam, os irmãos dele, o criticaram, Deus interveio. É uma perspectiva que realmente reforça muito a autoridade estabelecida.
Vamos focar um pouco mais em Moisés agora. Ele ganha bastante destaque nesse material. Sim, ele é um exemplo central ali. Várias qualidades dele são detalhadas. Primeiro, a autoridade dele não vinha de homens, mas direto de Deus. O texto cita a sarça ardente, a Páscoa. A comissão divina, né? Exato. Segundo, a comunhão íntima com Deus. Uma vida de oração. Lembra daquele episódio do rosto brilhando depois de falar com Deus? Sim, marcante. Terceiro, dedicação. No caso dele, integral. O material até reconhece que hoje muitos líderes, principalmente voluntários, dedicam tempo parcial, mas o comprometimento ainda é chave. Certo. E tem mais duas qualidades dele que me parecem muito relevantes para hoje, né? Quais? A humildade e a mansidão. Isso, perfeito. Quarto ponto, humildade para ouvir conselho. O exemplo com Jetro, o sogro. O material valoriza muito isso, buscar conselhos. Aquela ideia da sabedoria na multidão de conselheiros? Exato. Cita provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria, segurança, vitória. E alerta contra o orgulho do líder que acha que sabe tudo. Armadilha da autossuficiência. E o quinto ponto, mansidão. Moisés é chamado na Bíblia de o homem mais manso da terra. Impressionante essa descrição. E a lição é, liderança eficaz não precisa ser autoritária aos gritos. Tem aquela frase ótima, quem tem autoridade tem, quem tem autoridade não precisa gritar. Forte isso. Claro. O texto reconhece que às vezes a autoridade do cargo precisa ser firme, mas a base do respeito vem de outras qualidades. Sintetizando essas características de Moisés que o material traz, surge um modelo bem interessante, né? Qual seria a síntese? Parece que a autoridade genuína vem da conexão com a fonte maior, Deus no caso, mas ela se sustenta na humildade para aprender com outros e num caráter de mansidão. Uma força tranquila, sabe? Sem precisar impor pela agressividade. Liderar pelo exemplo e serviço, então. Exato. Ecoa muito aquela ideia de liderar pelo serviço, pela força pessoal, não só pelo cargo. O próprio material cita Jesus, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Verdade. A autoridade do cargo existe, tem seu lugar. Mas o respeito profundo, a lealdade, parece que são conquistados pelo serviço, pela integridade que a pessoa demonstra. A posição dá poder, mas é o caráter que conquista. Nossa, quanta coisa a gente conversou hoje, hein? Recapitulando um pouco essa nossa análise do material, Foi denso, mas muito rico. vimos a importância central do caráter para gerar confiança, a necessidade de uma visão ampla que encoraja e desafia o pensamento pequeno. A humildade para ouvir conselhos, para aprender sempre, fundamental. Falamos do respeito à hierarquia, a visão da liderança para manter a unidade, a força do grupo. E, claro, a liderança como serviço, né? Isso. Tudo ilustrado com as histórias de Jacó, José, Débora e especialmente Moisés. E para a gente fechar, talvez com uma provocação para quem está ouvindo refletir. Manda aí. Lembra daquele conselho do Jetro para o Moisés? Sobre não tentar fazer tudo sozinho? Que era perigoso? Lembro sim, o conselho sobre delegar. Exato. O material reforça muito essa lição. Então, pensando nos desafios da liderança hoje, no trabalho, na comunidade, na família, o que significa de verdade delegar? Delegar não só tarefas, mas delegar confiança. Como fazer isso bem? Boa pergunta. E mais, como a gente pode cultivar aquela humildade do Moisés? Ele aceitou um conselho que mudou tudo, mesmo sendo o líder máximo. Como aplicar isso para a gente não se esgotar e ainda conseguir multiplicar o nosso impacto? Fica aí a reflexão, então. Como ser humilde para ouvir e sábio para delegar. Exatamente. Uma boa lição para levar.